Pastor, na sua primeira fala, depois a gente vai ter que aprofundar, é lógico, né? Mas na sua primeira fala, como é que o senhor vê essa questão dessa contradição entre Gênesis e Números? Pastor Heber, a Bíblia, ela é o livro dos livros, não é? Ela é a palavra de Deus inerrante. Alguém já disse com muita maestria que ela é o mapa do viajante, a bússola do navegante, a espada do soldado, o cajado do peregrino. Por ela o céu é aberto, o inferno é abalado, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Todavia, a Bíblia fala numa linguagem humana. Os escritores escreveram inspirados por Deus, mas escreveram numa linguagem humana, então nós temos que entender a Bíblia numa perspectiva humana, a sua linguagem. A linguagem da Bíblia não é a linguagem dos anjos do céu, é uma linguagem humana. Então, olhando rapidamente aqui, como o senhor disse, parece haver contradição nestes textos, não é? E arrependeu-se Deus de ter feito o homem. Aqui é uma linguagem antropopática, não é? Ou seja, são sentimentos humanos que são atribuídos a Deus, porque Deus é perfeito. Então, esse Deus que se arrependeu, ele não pode ser Deus. Então, na limitação da linguagem, a Bíblia diz que ele se arrependeu. Então não há contradição com Números 23, 19. Depois nós vamos desenvolver melhor essa história, porque há duas palavras hebraicas diferentes para arrependimento. Depois nós vamos desenvolver melhor essa temática. Pastor Marcelo, quais são as duas palavras em hebraico para arrependimento? Então, pastor Heber, no texto de Gênesis 6,6 aparece a palavra inahem, que não é arrependimento como a palavra grega metanoia, de mudar, de convergir. Um dos maiores gramáticos da língua hebraica, Gesenius, ele diz que a ideia é de pesar o coração. A ideia não é que Deus tinha um pensamento e mudou de ideia. Não, não é isso. A ideia ali é de pesar o coração ou respirar profundamente. Por quê? Porque se eu dizer que Deus muda no sentido humano, então ele não pode ser Deus. E nós vamos ter um problema seríssimo com Malaquias 3,6. Eu, Senhor, não mudo. Não é? Vamos ter um problema seríssimo com Tiago 1,17, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem dos céus, descendo do Pai das luzes, em que não há sombra e nem variação. Então, toda vez que a palavra, especialmente no Antigo Testamento, é usada em referência a Deus, é inahem, que é essa ideia de pesar o coração ou respirar profundamente, uma expressão antropopática. O que é antropopática? Antropos, homem. Patos, no grego, paixão. Então, são sentimentos ou emoções humanas que são atribuídas a Deus. Agora, para o homem, toda vez que aparece no texto original do Antigo Testamento, por exemplo, no livro de Joel, capítulo 2, verso 12, pertei-vos a mim, diz o Senhor, é a mesma ideia de arrependimento, só que aí não é mais inahem, aí é shuv, no hebraico é shuv, quer dizer, volta-te dos teus pecados e vem para mim. Então nós temos que deixar isso bem claro para não gerar confusão. Por isso que a língua hebraica e os originais, eu não falo como erudito, Heber, viu? Eu falo como estudante, né? Anitalmid, Atamoré, eu sou o aluno aqui, o senhor é o professor. Não, senhor. Não é? Então, o hebraico é muito forte nessa questão. Então, toda vez que é utilizada para Deus, quer que eu leia o texto original aqui? Depois, no próximo bloco. Tá, de Gênesis 6,6, aí eu vou explicar, porque, por exemplo, em Jeremias 18,8 também aparece, Sim. Só que para o homem é shuv, e para Deus é inahem. Então, toda vez que aparece para Deus, não pode ser shuv, porque envolveria fraco moral, e Deus é perfeito, tá certo? E depois nós vamos desenvolver mais esta questão aqui.